Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui tudo certo. Hoje é dia 3 de dezembro e hoje é o meu aniversário. Parabéns para mim então. E eu resolvi fazer um vídeo assim um pouco mais festivo, mas sem levar conteúdo para vocês, conteúdo sobre criatividade e tudo mais. Então, agradecer pelo carinho, já começar agradecendo pelo carinho, as mensagens que eu já tenho recebido. Fico muito feliz, adoro comemorar aniversário, adoro esses dias, acho que é a celebração da vida, é importante, e aí não importa como a gente comemora, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira. O importante é comemorar, né? Cada momento que a gente está vivendo, cada coisa, cada conquista. E eu gosto. Esse ano a comemoração aqui vai ser assim, com bolinho, a gente nunca deixa passar sem um bolo, sem alguma coisa, mas nada especial, né? Vai ser dessa forma, certo? E aí falar para vocês que hoje também 3 de dezembro é o dia da pessoa com deficiência, né? O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E frisar o quanto que pessoas com deficiência e famílias, né, as famílias e pessoas com deficiência, o quanto a criatividade é importante em todo esse processo, né, o quanto precisa se buscar criatividade em todos os dias para os desafios do dia a dia, para as coisas, né, que essas condições do ser humano, que cada um veio ao planeta Terra com essas condições buscam. E também, em 1967 foi realizado, dia 3 de dezembro de 1967 foi realizado o primeiro transplante de coração. E também isso é uma coisa, né, quanta criatividade foi necessário buscar, né, quantos estudos e tudo mais, quanto conhecimento, que a criatividade também tem a ver com isso, é necessário para se fazer, para desenvolver, né, um processo cirúrgico para um transplante de coração. Então fica aqui registrado essas dicas. E hoje nós vamos falar então, vamos comemorar esse meu aniversário, viva, fazendo mais um aninho de vida. Vamos falar então sobre as forças da natureza e o poder de se autoconhecer. Tudo isso relacionado com a nossa querida criatividade, que a gente fala dela tanto aqui no nosso canal e tanto nas redes sociais e nos nossos livros e tudo mais, certo? Já se inscrevam, já curtem, já compartilhem esse conhecimento para que outras pessoas também possam ter acesso. Não esqueçam de se inscrever no canal, comentem, deixem como é que vocês gostam de comemorar o aniversário de vocês. Tem gente que nem gosta, né? Mas é importante. Quem gosta, gosta. Quem gosta, comemora. Quem não gosta, fica mais, às vezes, utiliza esse dia para ficar mais introspectivo. Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? E aí, hoje nós vamos aliar a criatividade, a astrosofia e a numerologia. E aí eu já quero deixar bem claro, resolvi, né, explicar um pouquinho sobre isso aqui, sobre uma busca, uma veia de conhecimento, uma coisa de estudos que eu gosto bastante, mas já deixando bem claro aqui. Quem não gosta, quem não curte esse conhecimento, quem não acredita, quem não está nesse momento de buscar esse conhecimento, tá tudo bem, tá tudo certo. Respeitando o que cada um busca, o que cada um gosta, cada um acredita, ok? Então, assim, resolvi trazer esse conhecimento porque, sim, eu busco para o meu autoconhecer, para o meu desenvolvimento pessoal, esse tipo de conhecimento, essas informações, que são informações que ficaram por tanto tempo, as pessoas antigamente, todo mundo acreditava nos signos dos zodíacos, todo mundo olhava para o céu, né? Quem não tem uma pessoa mais idosa na família que diz, a lua, os astros e tudo mais, né? E eu trago muito essa veia da astrosofia, porque ela se ocupa realmente da sabedoria dos astros, mas ela tem uma abordagem um pouco diferente, porque ela relaciona os astros à evolução da jornada humana, né? Ela não considera aquela coisa como se os fatores externos, como a gente tem um pouquinho diferente da astrologia, que foca nos fatores externos para o desenvolvimento. A astrosofia não, ela busca a jornada, o interior da pessoa. Então, por isso que eu gosto bastante desses estudos, e aí depois eu vou falar para vocês em relação a como é que isso tem a ver com o meu processo de criatividade e tudo mais, como que eu utilizo isso tudo. São estudos que eu venho buscando não é tanto tempo que eu busco esses estudos, mas tem me ajudado bastante, tanto para me autoconhecer, quanto para os processos, para os projetos que eu desenvolvo. Tenho exprimido, implicado bastante, colocado bastante dessa parte e tenho tido resultados significativos. Então, eu estou bem contente com isso, por isso que eu estou compartilhando aqui.
E aí, para quem serviu o conhecimento, e depois quem quiser buscar e aprofundar sobre isso, fiquem à vontade, né? Então, ela busca na consciência mesmo, a astrosofia, ela tem essa busca da consciência mesmo e do desenvolvimento pessoal. Que aí tem tudo a ver com a criatividade, né? Que é a nossa ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ok? E aí, dezembro, né? 3 de dezembro, dia do meu aniversário, quem nasce em dezembro é do signo de Sagitário, regido pelo astro Júpiter, né? E a astrosofia, assim, é importante dizer que ela vê os astros como parte do processo interno de evolução, né? Uma busca interna lá dentro da gente mesmo. Assim como a criatividade, né? Que ela nos ajuda. Então, se a gente pensar aqui que a gente está usando outras formas de nos autoconhecer, a gente já está sendo criativo. A gente já está imprimindo uma criatividade para o nosso processo de desenvolvimento pessoal, para o nosso autoconhecer. Isso é importante também, né? Então, como eu falei, a astrosofia não vai buscar as coisas externas que nos influenciam. Ela vai para dentro, para essa busca interna realmente que tem lá. E aí ela enxerga o Sagitário como um signo da expansão, da busca do conhecimento, da liberdade, né? Eu me considero uma sagitariana bem típica mesmo. Tem algumas pessoas que dizem, eu sou de tal signo, mas eu não me identifico com as características que falam. Talvez pode ser porque não esteja buscando essas características internas mesmo, esteja buscando essa influência externa. Pode ser isso, ou pode ter inúmeras outras coisas que influenciam. Então, independe, cada um é cada um. Eu estou falando aqui por mim e compartilhando com vocês como que eu utilizo esse conhecimento para o meu processo de desenvolvimento pessoal. Só isso, né? Então, Júpiter, ele é o símbolo, o signo, o astro, né? O planeta que busca a sabedoria, né? Ir além da sabedoria, não ficar só no convencional. Então, isso é uma característica muito presente na minha personalidade e eu gosto de influenciar as pessoas a ir buscar também isso. A buscarem, a saírem do convencional, a não pensar só nisso, né? Quando tem algum problema para resolver, não ficar focando só no problema, o que eu posso achar, qual outra alternativa pelas laterais, pelas tangentes, o que eu posso fazer para resolver esse problema, né? Ou para um projeto, o que eu posso colocar mais nesse projeto? Sempre tive isso comigo, o que eu posso colocar mais nesse projeto? O que pode diferenciar isso tudo? Então isso é uma característica muito forte, muito marcante minha e que é uma característica muito forte do sagitariano, sim. De buscar, de inspirar, de levar essa inspiração para as pessoas, né? Tem a liberdade como um valor essencial, assim, a questão de poder falar. Então, por isso que eu falo que aqui os vídeos são dessa forma fluida mesmo. Eu não gosto de ficar editando, de ficar colocando um monte de frescura e tudo mais. Eu gosto que sejam assim de forma fluida, né? Que eu possa me expressar, falar, me comunicar dessa maneira mesmo, como eu sou, como é no dia a dia. Eu acho que isso é importante, eu gosto de falar bastante disso. Acredita muito no potencial, isso é uma característica muito forte minha também, no potencial coletivo. Eu já desenvolvi diversos projetos assim coletivos, né, de coletividade que tenham a ver com criatividade, projetos artesanais, muito voltado para o coletivo, para as coisas coletivas. Eu acredito muito nisso, que quando se une forças para fazer alguma coisa, cada um vai trazer um pouquinho, né, do que pensa, do que acredita, do que sabe fazer, e no final o resultado é positivo. Eu sempre acredito nisso. É por isso que eu gosto muito de trabalhos em equipe, de desenvolver trabalhos em equipe. Aí se eu for falar um pouco também a questão da liderança, que a gente já vai entrar na numerologia, também tem um pouco a ver isso, também tem, né, na minha numerologia, também tem o número 1, que é o número do líder. Mas especificamente eu gosto de trabalhar muito em equipe, de compartilhar conhecimento, sabe? Tem a ver aqui também com o que a gente está trazendo aqui para o canal, de compartilhar esse conhecimento tudo. É uma característica bem forte. E também bastante aventureira. Eu sou assim, aquela pessoa, sabe, que num domingo, agora, como a gente mora aqui na Itália, e aí a gente se mudou de região também, então tem várias coisas que a gente não conhece. O que a gente vai fazer esse final de semana? Vamos entrar no carro e vamos sair, vamos andar, vamos ver o que a gente vai, sem muito, a gente sabe o sentido que a gente vai tomar. Vai ser norte, vai ser sul, vai ser leste. Mas nem assim especificamente, porque às vezes você vai em algum lugar, tá fechado, ou aquilo não era o que você esperava, então eu gosto muito disso. Para mim é um passeio legal e exemplifica um pouco desse espírito aventureiro que eu tenho, sim, em mim. É uma coisa muito forte. E aí, para quem gosta né, disso e tudo mais,
Estudem um pouco sobre a astrosofia, ela tem um conhecimento assim muito vasto. E aí a gente tem a astrosofia, a astrofísica, são coisas diferentes, são matérias diferentes, digamos assim, né? Mas eu foco bastante nisso, na astrosofia, nesse estudo dos astros, como uma questão mais arquétipa, né? Ah, esse estudo dos astros para entender lá de dentro, que vem, né, o nosso entendimento de dentro para fora, e não umas influências externas que né, nos façam entender o nosso mundo e qual é a nossa personalidade, certo? E aí, entrando então na numerologia, eu falo aqui um pouquinho do número 3, que é o número da criatividade, e ele é bastante presente também no meu mapa astral, número 3, né, na minha numerologia em si, do meu nome, tem vários pontos, tem o número 3, e é o meu número de expressão, realmente. Então, a numerologia e a astrosofia, elas se unem, né, para complementar esses entendimentos e alcançar, então, essa busca pelo autoconhecimento, esse auxílio pessoal. Então, você pode buscar, tanto na astrosofia quanto na numerologia, esse complemento para você se entender um pouquinho. E às vezes as coisas parecem que estão meio bagunçadas, a gente não consegue encontrar um caminho. Por que não? Eu busco muito, né, nos astros, no estudo dos astros, no estudo do cosmos, do universo, buscar um pouquinho desse entendimento, porque às vezes a gente vai entender que nesse momento, por exemplo, a gente saiu recentemente do Mercúrio retrógrado. Eu não sou astróloga, não, mas eu acompanho um pouquinho esse mundo, gosto de estudar um pouquinho sobre isso, porque realmente eu acredito que isso, assim como quando tem eclipses solares, eu acredito que isso vai influenciar a nossa vida terrena aqui, né? Então, eu gosto de estudar um pouquinho sobre isso, eu gosto de buscar. E aí a gente tem o número 3, né, que é o número da comunicação, expressão e criatividade, que é o número que leva a tudo isso, e é o meu número de expressão, como eu já falei. Ele vai permear na inspiração, no talento criativo, na originalidade. Isso eu gosto muito de fazer as coisas originais, por isso que eu falo dessa minha coisa fluida, né? Fluida, de estar aqui, de estar gravando, de estar fazendo uma coisa fluida. Realmente por isso, porque essa é a minha originalidade, isso é como eu sou, e é por isso que eu gosto. Essa questão da expansão e da socialização, né? Então acho que tem a ver isso também, porque eu gosto dessa socialização, eu gosto de viver em sociedade, eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Isso é uma coisa que, assim, notem que isso foi o que me levou para o meu caminho, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, em comunicação social. Lá eu não tinha esse conhecimento quando eu fiz essa formação, mas me levou e me abriu tantos caminhos, tantas portas para esse mundo criativo, que é o que hoje eu estou até aqui, que eu cheguei até aqui, né? E representa então a forma como o mundo interage, como se vive em sociedade. Então, essa é a importância do número 3. E eu quis trazer hoje, falar um pouquinho sobre isso, como eu já falei, quem acredita, beleza, quem ainda não está nessa fase de entender um pouquinho desse conhecimento também está tudo certo, porque realmente isso eu acredito que o dia do nosso nascimento é um dia tão importante, né? Mais uma sementinha veio para a Terra, mais um serzinho veio para a Terra, e para cumprir uma missão, uma jornada de alma, que eu acho isso tão lindo, tão bonito, né? A gente buscar tudo isso, já falei várias vezes aqui no canal. Esse é um dos objetivos, né? Que vocês busquem, incentivar vocês a buscar a jornada de alma de vocês, como eu encontrei a minha, e dizer para vocês que, né, que tanto a numerologia quanto a astrosofia, como que isso faz parte do meu processo criativo, porque assim, eu tenho desenvolvido alguns projetos, alguns produtos artesanais. E isso para quem, quando alguém você vai entregar isso para alguém, ou quando eu gosto muito de presentear, então eu gosto muito de fazer coisas artesanais para dar de presente. E quando eu faço isso, eu gosto muito de pensar, mas aquela pessoa tal característica, e a astrosofia, a numerologia, aliada ainda à cromoterapia, que eu sou apaixonada por esse estudo, tenho desenvolvido várias coisas, logo vou trazer novidades sobre isso para vocês também. Mas a cromoterapia, a numerologia, a astrosofia, eu gosto de pensar um pouquinho, entender um pouquinho essa pessoa para colocar alguma característica, né? Porque através da numerologia você vai chegar na cor que representa aquela pessoa e assim, realmente em
maioria dos casos, digamos que quase 100% dos casos, as pessoas dizem, nossa, você acertou, eu adoro essa cor, realmente tem a ver comigo. Ah, eu tô nesse momento da minha vida, que legal, gostei. Entende? Então, isso me ajuda esse conhecimento da astrosofia, da cromoterapia, da numerologia, me ajuda realmente, assim, na prática, o que me ajuda no meu processo criativo é isso daí, é desenvolver produtos que sejam mais personalizados, que tenham mais a ver, tenham mais alma, sabe? Mais aquela essência, que possam levar mais a essência para as pessoas, né? Que não seja simplesmente que a pessoa coloque o produto, a decoração lá na parede e fique. Eu sempre falo. E esse produto, ele canalizou energia, porque a nossa mão, né, ela leva energias. Então, quando eu faço tudo isso, eu tenho um objetivo, eu imprimo um objetivo para esse objeto que você leva para sua casa e quando ele não cumprir mais isso, tá tudo certo. Descarta, guarda, faz o que quiser, quando você sentir que ele já cumpriu. Então, o que eu quis trazer para vocês hoje é compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu busco, eu necessito buscar conhecimento, porque isso tem a ver com o meu signo, tem a ver com a minha numerologia, o dia que eu nasci, 3 de dezembro. Então, isso que eu quis compartilhar com vocês. De repente, pode ser uma veia, né? Aí, para vocês buscarem um pouquinho o autoconhecimento de vocês. Lembrando que não só isso, né? Só isso não é suficiente. Ah, agora eu vou ficar bitolado em tudo que tem sobre astrosofia, tudo sobre numerologia. Não é só isso. Você precisa buscar e integrar. É mais uma ferramenta que a gente tem. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo e um abraço para vocês, ok? Tchau, tchau!